formada em cenografia pela UFRJ. Professora de indumentária e maquiagem da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Doutora em artes pela ECA, USP e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. O Tramas da Cena desta semana é com Renata Cardoso. Está começando mais um Tramas da Cena e hoje nós estamos conversando com Renatinha Cardoso. E aí, Renatinha, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria participar. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Para começar, a gente queria saber um pouco da sua trajetória artística, acadêmica. Como foi que se deu essa história aí com o teatro? Sim, como foi que começou minha trajetória com teatro? Bom, eu sou formada em cenografia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou carioca e morei no Rio de Janeiro até os 25 anos, até eu vir para a Bahia. Então eu, na época da faculdade, estava assim meio em dúvida do que eu queria fazer, se eu queria fazer psicologia, se queria fazer arquitetura. E aí acabei optando fazer cenografia, que era assim, na época eu imaginava que era um pouquinho parecido com arquitetura, que era alguma coisa que eu me identificava com desenho e tal, mas era mais divertido. As possibilidades de trabalho depois eram mais divertidas, enfim, era o que eu achava na época. Ainda acho um pouco. E aí então eu fui fazer o UFRJ. Esse curso de cenografia na época tinha tanto na UFRJ quanto na Unirio. Eu comecei as duas, mas eu escolhi ficar na UFRJ porque na UFRJ não era exatamente uma escola de teatro, era uma escola de belas artes. E isso me abria a possibilidade de estar em contato com outros tipos de arte, com outras técnicas, com outros artistas. E isso para mim pesou na época, foi muito importante. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque eu gostei muito da minha formação, de ter convivido com as pessoas de gravura, pintura, escultura, de arquitetura, de composição de interiores, de música. Então foi uma formação artística bem diversificada. Isso foi muito legal. Eu convivi na faculdade nos ateliês de serigrafia, de resina, de madeira, de metal. Então foi bem bacana assim essa troca com diferentes artes, né? Mas já na faculdade eu percebi que eu não queria fazer cenografia, que eu não ia querer trabalhar com cenografia de fato. Mais ou menos na metade do curso, eu entrei na faculdade em 98 e aí em 2000 eu comecei a fazer assistência para cenógrafos, figurinistas no Rio, né? E aí, na verdade, eu trabalhei com algumas poucas pessoas, trabalhei com alguns colegas e aí logo depois eu comecei a trabalhar com um cenógrafo e figurinista no Rio chamado Marcelo Marques, que foi com quem eu trabalhei durante 4 anos seguidos. Eu fiz assistência para ele, durante todo o período da faculdade praticamente, né? Da metade para o final da faculdade. E aí, trabalhando com ele, eu tive contato mais com figurino, com adereço, com outras coisas que acabei me identificando mais do que propriamente cenário. Embora a gente fizesse alguns cenários de vez em quando, eu acabava me identificando mais com o figurino. E chegando mais para o final da faculdade, eu comecei a me identificar mais ainda com maquiagem teatral. E aí acabei indo buscar isso também. Terminando a minha formação, terminando a graduação, eu voltei para a Unirio para tentar assistir aula com a Mona Magalhães, que era a professora, ainda é a professora de maquiagem, de caracterização cênica da Unirio. E aí assisti todas as aulas que tinha para assistir de maquiagem na Unirio e em seguida comecei a fazer assistência para ela também. Comecei a fazer assistência de maquiagem em algumas peças e tal, comecei a trabalhar mais com isso, a conhecer mais esse universo. E logo em seguida, nesse meio tempo, apareceu o concurso da UFBA. E aí eu fiz o concurso, passei e aí mudei para Bahia. Então, de repente, ao longo de alguns poucos meses, tudo mudou e eu vim para Bahia.
E aí, aqui em Salvador, um ano depois que eu estava já trabalhando na escola, né, como professora, eu vim para cá para ser professora de indumentária e maquiagem. A área do concurso foi exatamente a área que eu estava gostando de trabalhar. E um ano depois entrei no mestrado, e aí fiz o mestrado na escola de teatro da UFBA. E aí fiquei trabalhando e tal, produzindo, e aí só agora, em 2014, né, mas enfim, levei um tempo, terminei o mestrado em 2008, e aí só em 2014 que eu me animei novamente para ir me aventurar no doutorado, e aí fui fazer o doutorado na USP, na ECA, né, na Escola de Comunicações e Artes. E aí fiquei afastada os 4 anos do doutorado, fazendo só doutorado, quer dizer, só doutorado e mais 1000 coisas, né? E aí, em 2018, voltei a dar aula na universidade, na escola de teatro. Que ótimo. Renatinha, já que você puxou o gancho, né, desse universo acadêmico, eu queria que você está bem por dentro desse universo acadêmico, né, da cenografia, do figurino, da maquiagem, dessas engenharias todas do espetáculo que a gente vem conversando e tecendo ao longo do Tramas da Cena. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que está esse ambiente acadêmico no que diz respeito a essa área. Como estão as discussões, né? Assim, a gente percebe que tem ganhado um espaço isso, que era uma coisa que não era tão importante. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, assim, você pesquisadora desses conteúdos. Sim. Tá ganhando espaço, tá crescendo, mas ainda tem espaço para crescer mais, sabe? Eu acho assim que tudo que é relacionado à visualidade da cena ainda tem muito espaço para crescer. E eu digo isso porque quando a gente cresce esse espaço, a gente consegue também delimitar melhor os espaços. Assim, um exemplo, durante muitos anos, eu sempre trabalhei muito com teatro, né? Sempre fiz muito espetáculo, sempre fiz muita montagem. Inclusive, um dos motivos de eu ter demorado tanto para ter tido coragem para encarar o doutorado era porque eu estava sempre fazendo muita montagem, sempre fazendo muita coisa, muito figurino, muita maquiagem, muito tudo. E eu não pesquisava tanto, não encontrava tanto espaço para pesquisar isso academicamente, né? Dentro da universidade, não encontrava os lugares assim. Aqui em Salvador eu ainda sinto muito isso, assim, quando tem um congresso, um seminário, um colóquio que é de teatro, é especificamente de teatro, o espaço para visualidade ainda é pequeno, ou ainda está muito misturado com outras coisas. A gente vê isso no próprio Prêmio Braskem, que é o principal prêmio de teatro da cidade. Não tem uma categoria que seja especificamente para figurino, ou para maquiagem, ou para cenário. Isso tudo ainda está tudo misturado no âmbito da visualidade, que às vezes mistura ainda com som e com outras coisas, assim, né? Então, acho que a gente ainda tem espaço para crescer nesse sentido. A gente já tem, inclusive em Salvador, eu acredito que a gente já tem material suficiente para ter uma premiação específica para figurino, para ter premiação específica para maquiagem, para cenário, para luz. Mas aí foi quando eu descobri, em um determinado momento, eu descobri na moda um caminho de pesquisa. Eu encontrei no Colóquio de Moda, que é um evento acadêmico que acontece todos os anos, cada ano em uma cidade diferente do Brasil. Eu encontrei um GT, um grupo de trabalho especificamente voltado para figurino, que é o GT que eu faço parte hoje, que é o GT Traje de Cena, Traje de Folguedo. E a partir disso eu fui percebendo que haviam lugares onde essas coisas estavam sendo estudadas já nas suas particularidades, não perdidas no meio de vários outros temas, vários outros assuntos, mas haviam pessoas se dedicando a pesquisar apenas figurino, ou principalmente figurino, maquiagem, cenário, luz, adereço. Então, isso me abriu um caminho dentro da pesquisa, sabe? Eu fui perceber que tinha pessoas em Goiás fazendo isso, tem pessoas em Brasília, tem pessoas em São Paulo. Aqui em Salvador eu ainda tenho uma certa dificuldade para encontrar a gente está construindo esse caminho, né? Mas em outros lugares existem, e isso aí me deu uma motivação
para seguir com a pesquisa e ter encontrado os nichos, ter encontrado os lugares onde as pessoas estão falando dessas coisas. Isso para mim fez muita diferença. Então aí ter encontrado essas pessoas, principalmente no colóquio de moda, nesse GT de trás de cena e trás de folguedo, que estavam pesquisando essas coisas, me deu muita vontade de continuar. E aí eu fui atrás dos eventos, eu fui atrás de evento, de tudo que eu fui percebendo que tudo quanto é interesse bem particular que eu tinha pessoas tratando disso na academia e fazendo eventos sobre isso. Então eu acabei indo em evento de moda, tratando sobre história social da moda, que super me ajudou na época que eu estava fazendo o projeto do mestrado. Eu fui em evento de um seminário de preservação de acervos teatrais, na época também que eu estava cuidando da catalogação do acervo de trajes da escola de teatro. E aí caí no GT de traje de cena do colóquio de moda e descobri que no próprio colóquio de moda tem anos e anos de anais já com artigos, com pessoas discutindo roupa, traje, tecido, coisas que me interessavam. E a gente tem a Abrace também, a Associação Brasileira de Artes Cênicas, que esse espaço também tem crescido, né? Mas lá ainda tem uma categoria que é meio misturada, que são poéticas, sonoras, visuais, meio misturado assim, mas é um espaço que está aberto para quem quer pesquisar, discutir, conversar sobre esses elementos da visualidade da cena, né? Então esse espaço está crescendo, mas a gente ainda tem espaço para crescer mais nesse sentido de afunilar as pesquisas. E aí você que está pesquisando sobre figurino não fica perdido no meio de alguém que está pesquisando sonoplastia, né? Que às vezes não conversa muito. A gente tem como crescer mais para afunilar mais e aí contemplar melhor os interesses de cada pesquisador e as particularidades de cada pesquisa, né? Mas é um caminho empolgante, assim, é empolgante trilhar esse caminho no começo também, né? Abrir esse caminho, é bacana. Tomara que cada vez mais a gente consiga trilhar esse caminho também da pesquisa, né? Para a gente conseguir cada vez mais dar mais visibilidade para os profissionais, né? Das técnicas do espetáculo, das visualidades do espetáculo, para a gente ganhar ainda mais força, né? Sim.